É isso aí, estamos de volta. Hoje sem podcast. Pera aí, calma lá. Tá gravando? Tá pegando meu áudio? Tá pegando meu áudio. Ok. Hoje sem podcast do Santos. Hoje podcast de São Paulo pra escutar. Ah não, velho. Que mentira que eu peguei o deck errado, mano. Eu troquei o deck, não foi? Ai, que caquinha de burro. Tudo bem. Tá bom, vai. Meu amigo São Paulino e a amiga São Paulina, eu tenho dois clubes. Vou falar uma coisa pra vocês. Uhum. Se a Fale. ideia era estigmatizar a torcida do São Paulo como racista e desunir a torcida, causar algum tipo de distanciamento da torcida em relação ao time, em relação Ok. às cobranças, olha, posso falar pra você com toda certeza, o tiro saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra. Porque eu vou falar, eu não me lembro aqui no canal, não me lembro aqui no canal de ter feito um vídeo com uma repercussão tão. Eu vou falar repercussão boa, porque não tem boa nessa história, mas uma união tão grande nos comentários em relação ao assunto da questão do Roger Machado, do racismo, principalmente em relação ao racismo do Roger Machado. Do coitadismo, né? Que muita gente concordou comigo, mas em relação ao racismo e a revolta da torcida do São Paulo de ser taxada como racista, que é um absurdo, né? Quando você estigmatiza uma torcida, taxa uma torcida como racista, gerou uma revolta tão grande entre os torcedores, pelo menos os que acompanham aqui o canal, e também, que eu fiquei mais legal, mais Pô, mas orgulhoso disso, também, foi né, dos pô, pelo amor torcedores de Deus, mas esse negócio aí, eu vou até ficar calado. torcedores de outros clubes defendendo, não só defendendo a torcida do São Paulo, mas defendendo o direito de protestar. Eu acho que aquilo que eu falei, os cientistas Uhum, corintianos, os cientistas brasileiros, cientistas que são excluídos também, foram excluídos, estão sendo excluídos por gestões incompetentes. Eu é acho que isso acabou mesmo. essa identificação de torcedores de outros clubes, que aliás são muito bem-vindos aqui, muitos deles também que estão aqui. Recebi uma mensagem do Instagram do corintiano dizendo que tem que seguir aqui, fica muito feliz quando eu falo torcedores de outros clubes, não respeito que a gente tem. E se a ideia era afastar a Aham. torcida, causar algum tipo de polêmica, eu não sei qual foi a ideia, ou se em alguns casos foi só opinião mesmo, pessoas que acham que a torcida do São Paulo é racista, o tiro saiu pela culatra. A união que a torcida do São Paulo teve nesse momento de dificuldade, veja bem, não é uma união tanto ao Roger Machado, não é. Inclusive eu vi também as pessoas comentarem, Barolo, a gente comentou no seu vídeo de futebol jogo, que contra o jogo da Copa do Brasil não tem culpa. A questão é muito maior, né? Os responsáveis são os jogadores do próprio Luciano. A gente vai falar sobre isso. Deixa eu só apresentar pra vocês o uso de inteligência artificial da hashtag, gente, ó. Tem, pra você escrever fácil, o uso de upload aí, inteligência artificial. Você vai pegar no chat, chat GPT, Nossa, que mão você joga horrível, dentro de cara. OpenAI, Gama, começa, faz simples, Essa você mão foi começa horrível, a estudar mas deu pra ganhar, né? da noite, você pode participar independente do seu conhecimento atual de inteligência artificial, só precisa garantir a vaga no site oficial da hashtag treinamento, tá? É só você clicar no na descrição, ou no link dela, é fácil, legal pra caramba, inteligência artificial, hoje você precisa super, Ainda precisa do super terceiro falar, gente germe se que você vem não aqui, mexer né? com inteligência artificial, você vai ficar pra trás. Então, Mas não aproveita, é de aparece, graça, a gente infelizmente. posta, hashtag preço super bacana, não tem exclusividade, tá? A última vez que eu vou falar desse curso aqui pra vocês, 27 e 30 de abril. Olha só, fizemos a live ontem, fizemos o vídeo ontem, fizemos o TG Tricolor, falando sobre o respeito do Tricolor, também foi um assunto que predominou do TG Tricolor, é o seguinte, tava todo mundo revoltado, o Douglas lá muito revoltado, eu fiquei pensando numa coisa que o Douglas falou, Será que ele bate? o Ela Douglas falou bate que aqui ou ela o seta? esporte é muito desgastante pra mim, de ficar acompanhando esse tipo de injustiça na rede social, de ser chamado de racista, e eu fiquei É, com incomodado, certeza bate. incomodado com isso, e o João também, tá, o Drex também, até mesmo tive até um pouco abatido, porque é desgastante mesmo, né? Você já acompanhar o trabalho, produzir conteúdo do São Paulo Futebol Clube já é muito desgastante. Não, eu tô reclamando, tá, gente? Eu gosto pra caramba, eu não tenho esse tipo de problema. Claro que tem um cansaço mental, mas assim, é desgastante. Quando tem os haters também, isso também atrapalha, é chato, né? Enche o saco, mas quando você tá achado de racista, a sua torcida, você, porque você tá achado de racista. Se pra essas pessoas que criticam o Roger Machado é racista, então eu sou racista também, você é racista também. E aí o Douglas falou, pô, você é chamado de racista. E aí no comentário, no chat, um amigo do TG Tricolor falou assim, hoje eu fiquei super chateado porque eu critiquei o Roger Machado e fui chamado de racista no grupo de WhatsApp que eu faço parte. E aí, gente, eu fiquei pensando, uma coisa que me deixou também muito preocupado. A gente tá vivendo uma época de. A gente nunca viveu. Não só de polarização, de política, né? De tudo é voltado nessa música, polarização, não é branco, é preto, é A, B, não é. Eu não vou comentar sobre isso. Bom, eu pensei que, né, íamos ter aqui um vídeo mais de boas, mas não vai ser não, tá? Então, bom, vamos ver se eu encontro outra coisa aqui, né? Bom, não posso falar sobre esse assunto, esse tipo de assunto, porque estabelecer uma neutralidade em sua vida é muito mais fundamental, pelo menos pra mim, né? É muito mais fundamental do que qualquer outra coisa. Bom, não tem outra coisa pra eu ver aqui, né? Então vamos focar no vídeo só. Ih, rapaz, o Estevão tá lesionado. Lesionaram o menino Estevão. Bom, só assim, só assim pra levar o Hendrick pra Copa também, né, pô? Acho que nem assim o Hendrick vai pra Acendeu o Copa. alerta máximo. Estevão sofre uma lesão que pode o tirar da Copa do Mundo. É o tema do vídeo agora. Acho que nem assim, cara. Ah, mas é brincadeira, cara. Para que ficar esse bicho em Pode defesa, tirar um mano. jogador do Chelsea da Copa do Mundo. Problemaço para Ancelotti. Vamos pensar aqui nas alternativas. Vamos pensar aqui em como fica o time. Antes, deixa o like, se inscreve no Ah, canal. tá bom, vamos. Tá bom. Só começar a bater Marshall vai pro no Flash Score. próximo E vai ter turno uma e cobertura fantástica ganha. da Copa do Mundo, tanto de estatística quanto de notícias. E é só você vir nesse primeiro comentário, clicar nesse
Estevão tá fora da Copa. O Estevão saiu machucado no sábado, no jogo do Chelsea. Cara, que larica, hein? Foi feito um exame de imagem. Inicialmente, esse exame indicava que a lesão não era muito grave. Foi isso até que vários veículos noticiaram, inclusive a cobertura da TNT Esporte de Seleção Brasileira. Fred Caldeira, a Monique Danello, que estavam em cima disso, né? O Fred Caldeira pelo lado do Chelsea, a Monique Danello pelo lado da Seleção Brasileira, noticiaram que inicialmente o primeiro parecer do Chelsea é que a lesão não era grave. Só que as duas continuaram na segunda-feira, e aí na quarta, segunda e terça, na quarta o Chelsea fez um outro exame, esse mais grave, e aí a notícia veio que, de fato, a lesão é muito grave. Se falou até uma lesão de grau 4, e que por isso a coxa, uma lesão grave no músculo da coxa direita do Estevão. Mas será que não estão querendo tirar ele da Copa por outro motivo, não? Se não tivéssemos Copa do Mundo em 2026, indicado pelo Chelsea, inclusive cirurgia. Chapéu de alumínio. E o Chelsea, no entendimento do Chelsea, era um caso para ser resolvido via cirurgia. Só que, como esse ano é um ano especial, é um ano de Copa do Mundo, o Estevão e o staff do Estevão, pensando em ainda tentar ir para a Copa do Mundo, eles decidiram que o tratamento seria um tratamento sem cirurgia. Porque se fosse um tratamento com cirurgia, para costurar, talvez, não sei se é o termo técnico, esse músculo, ele já estaria automaticamente fora da Copa. E aí, o que está tentando o staff do Estevão, e parece que a contragosto o Chelsea acabou aceitando que o Estevão faça o tratamento sem cirurgia, para que dê tempo dele ir para a Copa do Mundo, né? Para que dê tempo que ele esteja na Copa do Mundo. Um detalhe importante dessa cronologia: se houver cirurgia, já estaria fora do Mundial. Sem cirurgia, a expectativa, segundo as apurações com especialistas, é de 60 dias. Num cenário muito bom, era 60 dias. E aí o Estevão iria se dedicar, iria morar na fisioterapia para tentar voltar e estar à disposição para o Brasil na Copa do Mundo. O Brasil estreia na Copa do Mundo dia 13 de junho. 13 de junho. Eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de abril. Então, 22 de abril são 8 dias no mês de abril, mais 31 dias. Parede de labirinto. Nossa, que merda, hein? Dariam 52 dias. Então, reparem que a previsão normal dessa gravidade de lesão seria 60 dias. O Brasil. Bom. Fala o que quiser da vida dele aí, né, cara? O problema, né, é porque ele é novo ainda, então talvez ele não vá ter problema de ser cobrado por causa disso. Mas, enfim, né? Se tinha muita expectativa pra ele, pelo menos eu ouço, né, falar que teria muita expectativa pra ele. Essas expectativas provavelmente não vão ser atendidas e ele vai perder credibilidade. Talvez. Mas como ele é novo, talvez não seja nenhum problema, não. Mas enfim, mais um jogador da seleção brasileira bichado por lesão, né? Tema assim, eu acho, né? Só acho que de repente isso aí pode ser um problema estrutural. Ninguém tá dando muita atenção, talvez. Só talvez, tá? Não tô falando nada. Agora, até a estreia da Copa do Mundo, são 52 dias. Considerando que um jogador de linha, para ser trocado na lista, ele tem que ser trocado até a véspera da estreia. Então, até a véspera da estreia seriam 51 dias. Então, repare que uma recuperação otimista. Caramba, mano, ela tá pegando esses bichos muito, mano. Porra! Em 51 dias. Já é bem desafiador. Toda vez ela vem, ela me abre com 2 Kiseitai, mano, ou mais. Pra ganhar vida com força. Meu amigo. Ursarig. Minha nossa, nossa. Minha nada mole vida. Então, o cenário de agora é que existe um risco bem grande, bem considerável do Estevão ficar fora da Copa do Mundo. Bem considerável, porque ele ainda teria que uma lesão de 60 dias prevista de recuperação, ele segurar em 50 e na prática ele segurar em 40, para que em 40 dias ele ainda possa convencer e possa mostrar ao Ancelotti que ele é uma bola de segurança para ir. Então, assim, basicamente ele teria que estar ok com 45 dias de uma lesão de 60. É muito complicado. E aí é um peso muito grande. Ah, mas o Ancelotti leva, cara. O Ancelotti só não leva o Neymar e o Endrick. Tô falando que tá errado, não. Tô falando que não vai levar. Tá? Do Ancelotti, porque ele simplesmente está perdendo o seu principal artilheiro desse ciclo, né? Na era Ancelotti, o Estevão é o jogador que mais gols fez com o Ancelotti. Em 7 partidas disputadas, fez 5 gols. Esteve em todas as convocações do Ancelotti, menos na última, quando ele já estava em reta final de recuperação de uma outra lesão muscular. Então, assim, ele emendou praticamente, né? Teve uma lesão grave. Uma lesão, depois outra. E aí, no fim de semana, quando Mas isso aí, cara, eu não vou falar nada, não. Tá? pra chutar, sentiu, e a lesão é grave. Eu acho que isso aí é que os caras não saem daqui pronto. Né? Porque aqui eu acho que no trabalho físico aqui é qualquer nota. Eu acho, né? Eu estou supondo
trabalho físico daqui é qualquer nota. Os jogadores hoje em dia, quando vão pra Europa, os caras, né, já é Elvis. Eu tô dizendo, tô supondo, né? É um baque, né? É um baque. Uma seleção, e aí só acende ainda mais o alerta máximo de ver como a seleção brasileira vai chegar Ele tem Mirror Force? se recuperando de lesão, Nossa, não praticamente lembro. plantão médico. O Brasil vai chegar à Copa do Mundo no meio do plantão médico, porque você tem Alisson vindo de lesão, Militão vindo de lesão, você tem Bruno Guimarães vindo de lesão, Rafinha vindo de lesão, o Rodrigo tá cortado da Copa, o Estevão pode ficar fora da Copa. Então, assim, é muito jogador machucado, é muito jogador com É a problema Copa físico. do Hendrick, cara. É a chance do Hendrick brilhar. Talvez fosse a principal esperança da seleção brasileira. Pensando em time de É a Copa, chance do Hendrick brilhar. Pena que ele agora não vai ser aqui, no convocado. primeiro momento, duas opções. Duas opções. A primeira, Luiz Henrique assumir a posição do Estevão na ponta direita. Né? O Estevão era titular do Ancelotti, ou é titular do Ancelotti, e o Luiz Henrique é substituto imediato. Então, se o Estevão não puder ir para a Copa, a primeira situação seria ele efetivar o Luiz Henrique como titular. E o Luiz Henrique tem alguns jogos muito bons para a seleção brasileira, alguns jogos em que ele é bem melhor, substancialmente melhor vindo do banco do que começando jogando, mas é um jogador que eu pessoalmente gosto muito, principalmente pela capacidade dele de assumir o desafio e crescer Bom, na seleção brasileira. aqui A outra opção, o que eu Bacurê desconsidero e que tem eu acho menos até que bicho a Europa forte tem de que acabar acontecendo, defesa, se bem é me lembro. encorpar o Então já Neymar. é mais E tranquilo. aí, quem vem pedindo passagem é o Danilo, volante barra meia do Botafogo. Poderia efetivamente você ter essa adaptação, embora o Ancelotti bata na tecla de que o 4-2-4 não se mexe. Eu acho que isso é algo que pode mudar. E aí você abre o Rafinha O na ponta direita, lembrando que o 4-2-4 Rafinha é também uma está machucado formação nesse momento. horrível, cara. O Rafinha também vai chegar, segundo pela previsão, ele deveria estar voltando aos Eu treinos acho, dia 1 né? no comecinho de maio. Então ele Ah, vai voltar à ah, atividade a 15 dias da vai convocação. questionar o cara que ganhou 400 Talvez você pode Champions. puxar o Rafinha pra ponta direita. Qual o E problema, aí cara? Não tem você problema colocar o questionar. Danilo do Botafogo no meio campo. Você dá uma encurtada, o Danilo tem atacado a área muito bem. Então, É, eu não a sei bola porque que pode ser mais um a IA do atacar a Bakura é área e tão trabalhar no ruim, 4-2-4. E se cara. rola, o Danilo pode Porque plantar o ele Casemiro tem e o Danilo na Marravalho, esquerda, o Guimarães pela direita, tem fazendo o meio campo equipamento. com a E capacidade ele não sólida equipa maior. E o aí, na equipamento do frente, Marravalho. Matheus Cunha flutuando, caindo eventualmente pra esquerda pra trocar de posição com o O Vinícius. cara que Rafinha fez batido a de IA esquerda, desse Gabriel. jogo Ele pensou pode assim: cair não, no se ele fizer isso vai ficar muito que apelão. não sei, Ele não estava até faz lendo não. aqui que o Real Madrid ainda não disse como é que tá a E situação nem dele. é o caso, Então não também fica saiu tão os cartas do apelão Real assim, Madrid na não. terça-feira. Tava aqui procurando, ainda não tem nenhum parecer É publicado muito pelo clube, fácil mas invocar um sugerindo monstro de 2500 alguma pra dessas ele? opções. É, mas. Então, assim, essas duas alternativas pra mim em termos de time titular, efetivar o Luiz Henrique como titular na ponta direita e manter esse 4-2-4 com o Luiz Henrique à direita, Matheus Cunha ou Vinícius à esquerda, Rafinha e Matheus Cunha ou Rafinha e Vinícius por dentro. Essa seria a mais lógica. E a outra, mudar tudo, botando, saindo do Estevão do time titular, entrando o Danilo, e aí você ter esse tripé de meio campo com o Casemiro mais plantado, Danilo saindo pela esquerda e Bruno Guimarães saindo pela direita. Cara, não tá tão errata não essa carta aqui, mano? Por que que eu tenho a impressão que eu usei ela e ela não funcionou do jeito que eu queria, cara? Ah, aqui tá escrito se não pode pagar. Ela é destruída. Tá? Não é uma opção. Então eu preciso pagar. Essa é a errata que ela tá aqui, né? Porque ela recebeu um errado. Ela tem outro efeito no Stag Force da vida. Por isso que eu tinha estranhado. Essa é uma possibilidade. Em termos de vaga no grupo, se o Estevão não puder ir, acho que quem aparece aí forte é o Ryan. Ryan, inclusive, um pouco antes de eu gravar esse vídeo na quarta-feira, o Ryan meteu gol no jogo do Bournemouth. Bournemouth empatou com o Leeds United em 2-2. O Já no Ryan? jogo, o Ryan fez gol e fez o gol do que era o 2-1 que tava colocando o Bournemouth na Ryan. sexta posição. Isso, sexta posição do campeonato inglês, levando o Bournemouth pra Europa League. Aí no final lá o Leeds acabou empatando, ficou 2-2, mas tá ali o Bournemouth brigando por vaga em Europa League ou Conference League. E o Ryan fazendo um ótimo ou muito bom começo de Premier League. Ontem ele fez gol, não fazia gol, tem tempinho, mas sempre participando demais, sempre sendo um cara importante do volume de jogo. Acho que ele aparece muito bem pra ficar com essa vaga aí. Sei não, sei não, sei não. Eu imagino que não apareça, mas que poderia aparecer. E por que eu imagino que ele não apareça? Porque ele praticamente não fez parte do ciclo do Ancelotti. É o Antony, que faz uma excelente temporada no Betis. Mas eu acho que o Antony não vai aparecer. Eu acho que o Ancelotti não vai nessa última convocação, na convocação final pra Copa. Ele não vai meter o Anthony do nada, cara. Quer dizer, pode ser que ele meta, né? Pra não levar o Hendrick. Neymar pra essa vaga. Eu não vejo correlação de coisas. Eu não vejo. Eu acho que na cabeça do Ancelotti, Pra não levar o Neymar Hendrick. não faz o papel do Estevão. Até por uma questão de entrega física. O Estevão é um cara que volta e marca pra caramba. E ajuda pra caramba do lado direito. Eu não imagino o Ancelotti entendendo que a vaga do Estevão, ainda que não seja o Neymar começado falando, eu não imagino o Ancelotti olhando e falando, eu perdi o Estevão, vou trazer para o grupo de 26 o Neymar. Não imagino ele fazendo isso. Eu acho que ali na direita, ou é Ryan, ou... Depende, pô. Se o Neymar der muito dinheiro. Acredita não, cara, que o Neymar pode pagar pra ser chamado? Opa! Tá limitado a um, né? Só o pode. Ih, porra. Tá. Vamos ver. Aqui tá limitado, né? O pode. Então, no deck aqui tem. Tá limitado. Tá limitado. Que pena, né? Tá limitado.
É perfeitamente normal. Você tá limitado em todos os jogos dele, praticamente. Só não hoje, né? Hoje ele é um monstro extremamente relevante. Aquele papel, que aliás é onde o Ryan tem jogado no Bournemouth. Eu não vejo o Neymar entrando nessa vaga ali. Ah, mas é porque ele pode entender o Endrick como ponta direita e puxar o Neymar por dentro. Até poderia, mas não acho que o Ancelotti esteja vendo o Endrick. Hoje ele é, né? Ele Fazer a é. função do Estevão. Não vejo assim. Até pelo nível de dedicação que o Estevão tem sem bola, o nível de dedicação que o Luiz Henrique tem sem bola, o nível de dedicação que o Ryan tem tido sem bola. Então eu não acho. Acho que essa vaga, com o visual do que a gente viu nessa última convocação e no trabalho recente do Ancelotti, acho que essa vaga iria para o Ryan. É muito preocupante, não só essa lesão de Estevão, que possivelmente vai tirar o Estevão da Copa, mas principalmente muito preocupante com a situação do Brasil ter tanto jogador machucado. Mas será, cara, que vai tirar o Estevão da Copa mesmo? Eu acho que não, mano. Acho que ele vai. Acho que ele vai ficar lá. Eu acho que acho que ele vai pra Copa. Eu acho que ele vai pra Copa. Assim, nem que seja aleijado. Acho que quem não vai é o Hendrick. Ah, mas assim, é meio triste, né? O Estevão vai dar uma de Neymar 2.0, não intencionalmente. Meio triste para o rapaz aí. Beleza. Vamos ver aqui. E agora não vai vir mais nenhuma recomendação interessante pra mim de vídeo pra eu ver, não. Desafortunadamente. Ou não. Vou tacar com bistrô. É carniceiro aqui, né? Carniceiro é maravilhoso, cara. E 200 e 1.700. Termina o turno. É isso. Só bater agora. Só bater agora. Acabou, né? Craque de fogo. Bate. Cara, eu tô quase desistindo. Assim, eu tinha desistido no farm anterior de procurar ele, mas. Agora nesse farm de novo eu tô procurando de novo por falta né? Interesse dos outros packs. Talvez não devesse. Mas, vamos aí, né? Duende. Pelo que eu tô vendo, é que o farm desse jogo aqui vai ser toda vez um tédio assim, da gota, que eu vou ter que fazer toda santa vez. Então, faz diferença se eu tô fazendo isso agora ou não, sabe? Faz diferença se eu tô pegando, focando nesse pack agora ou não. No final das contas, eu vou acabar tendo que voltar mesmo, e é isso. Prudência é mão de vaca. Prudêncio é um mão de vaca. Pode tirar ganância. Sabia agora que veio, né? Sim, não tem nada. Ela não me deu nada de muito útil, não, na real. Compensa. Compensa. Heavy Storm não, né? Tinha aqui nada, né? Bater com uma do End. Bater com a do End. Direto com o Neil. E depois com o Jiraiya. Tanto faz aí, cara. Cara, o coroa pra mim tanto faz. Eu vou perder de qualquer jeito aí. Ponto de vida, né? Duelo. Quer dizer, o duelo eu acho que não. Olha, ele tem um monstro bom, viu? Eu? Tô tirar alguma aí. Bom, há 18 anos, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram pela primeira vez. Cara, seria mágico se tivesse uma última vez na Copa, né? De preferência o Messi ganhando. Ah, merda, eu não acredito que eu ataquei com a Duende, mano. Ah, que desgraça! Isso é uma porra. Isso é uma porra. Que raiva. É a segunda vez que eu perco o duelo porque eu faço merda, né?
de atacar com ela com pouco ponto de vida. Ah, foda, né? Devia pelo menos bloquear o ataque, sei lá, me dar um aviso de que eu vou perder o duelo se eu atacar, mas não. Você vai lá e perde e pronto. Lindo. Simplesmente mágico. Do turno. Tá. Me empreste o monstro aí. Cara, eu nem sei se eu tenho alguma coisa pra tributar aqui, mesmo que eu não tenha. Mas Zarigun, grande Zarigun. Cara, sou fã do Zarigun, inclusive. Eu adoro muito o Zarigun. Sem brincadeira, pô. É uma carta que eu acho legal. Você tem muita carta antiga que eu acho legal, né? Felizmente, não sou privilegiado de poder jogar com nenhuma delas por questões de... Você vai morrer se você tentar, né? Mas vamos lá. Né? Descanso eterno. Aí. Rest in peace. Por que ninguém gosta do Scooby-Doo? Cara, boa pergunta, cara. Por que ninguém gosta do Scooby-Doo? Por que ninguém gosta do Scooby-Doo? Me explica aí, cara, por que ninguém gosta do Scooby-Doo? Se imagina no seguinte cenário: você está em frente à televisão às 7 da manhã, esperando ansiosamente o seu programa favorito começar. Perfeito. E entre tantos desenhos que passavam naquela época, sempre tinha ele, Scooby-Doo. Não importava a emissora, não importava a fase, Scooby-Doo parecia presença obrigatória na programação infantil. E versões não faltavam. Tenho certeza de que muitos de vocês já acompanham como Cat Novo Scooby-Doo, Mistério S.A., até mesmo mais cultos como Pequeno Scooby-Doo e até... Cara, eu sempre fui apaixonado por... Cara, eu sempre fui apaixonado por Scooby-Doo, cara. Sempre foi meu desenho preferido. E obviamente mentira, eu nunca gostei de Scooby-Doo. Mas, sinceramente, assim, Scooby-Doo eu nunca gostei de nenhuma reencarnação de Scooby-Doo, cara. Nenhuma. Assim, gosto pessoal, né? Eu nunca achei muito interessante, na real. Eu respeito muito que eles consigam criar um mistério em todos os episódios. Sinceramente, eu nunca tentei assistir agora com mais idade pra ver se eles são de qualidade ou qualquer nota. Mas, enfim, eu acho isso particularmente admirável, independente se seja realmente engenhoso ou qualquer nota, porque pelo menos forçava a criança a pensar mais do que só, né, ser qualquer coisa. E isso merece, de fato, uma admiração muito própria sobre Scooby-Doo em si. Mas enfim, vamos continuar aqui. Ou melhor, uma era que marcou profundamente a história do desenho. Uma fase que ajudou a salvar Scooby-Doo do cancelamento, mas que também quase afundou a sua identidade. E tudo isso girava em torno de um único personagem, Scooby-Doo. Mas afinal, como ele surgiu? Por que tantas pessoas passaram a odiá-lo? E mais importante, a queda dele foi merecida? Olá, curiosos, eu sou o Cosmo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Central do Mistério. E hoje vamos analisar toda a trajetória de Scooby-Doo, o personagem que já foi o salvador da franquia e depois virou um dos mais odiados da história de Scooby-Doo. E detalhe, eu não esperava fazer um vídeo desse personagem tão cedo. Então, aproveitando que você já chegou até aqui, faz um vídeo aí, né? Não entendi porque esse comentário é muito bem. Cega. Agora sim, vamos ao vídeo. Oi, Scooby-Doo, Guariatu, a choraba de bichuriu. Não, cara, que desenho maravilhoso esse Scooby-Doo, cara. Estou apaixonado. Ai, que é isso aqui? Rhodes Remelos. As varas gêmeas. Beleza. Falta o quê? Falta o Solomon e o Esparroba e o Evil. Nossa, ainda faltam 3, cara. Que isso, cara. Meu chapéu vai surradinho. Mas antes de entrarmos de vez no assunto principal, precisamos esclarecer algumas coisas. Scooby-Doo surgiu em 1969 com o Scooby-Doo Cadê Você? Que inclusive já tem vídeo aqui no canal. A proposta era simples, mas genial. Uma turma de jovens solucionando mistérios sobrenaturais do lado de um cachorro falante. E claro, isso conquistou o público bem rapidamente. Mas assim, eu não sei se eu chegaria ao ponto de dizer genial, mas é uma ideia legal, vai.
Eu, amigo, também não. O pessoal exagera às vezes, né, cara? Cara, você pode gostar de uma coisa sem precisar, né? Pô, genial, é foda, né? Mas enfim, vai, segue. Segue, segue, Essa segue. foi tão grande que logo vieram novas produções, como os novos filmes e também o show de Scooby-Doo. Mas aí você pode até estar se perguntando, o que essas versões têm a ver com o tema do vídeo? A resposta é tudo. Com exceção de os novos filmes, que apostavam em episódios maiores e vários crossovers especiais, a estrutura da franquia continuava praticamente a mesma. Mistério novo, monstro novo, perseguição e máscara arrancada. E embora isso funcionasse no começo, havia um problema. A fórmula começou a ficar muito repetitiva. Vale lembrar que, naquela época, os recursos narrativos eram bem mais Nossa, limitados, mesmo mudando cenários. sem querer, cara. Foi sem querer isso aqui. Nossa, isso aqui foi muito sem querer. Enfim, tá. Prossiga. A fórmula começou a ficar muito repetitiva. Não, é, cara. Vale lembrar que Tudo. Sim. Voltando. Tudo fica meio repetitivo, né? Depois de um tempo, cara. Sim, eu particularmente não vejo problema. Né? A menos que você queira realmente aprofundar seu público demais, assim. Ou você esteja perdendo audiência. Né? Acho que não tem problema. Mas eu sou muito a favor de que. De que se você está entrando em um loop de repetitividade em relação a uma obra que ela foi planejada para não ser muito profunda, eu acho que você não precisa alterar ela para manter a audiência. Eu acho que você assim, preferivelmente criar uma história nova. Claro que não se faz isso porque você quer manter a audiência e tal. Assim, mas num mundo ideal que não existirá nunca. Eu acho que eu preferia fosse assim, sabe? Você não precisar mudar o esquema todo da história. Se você é mesmo criar alguma coisa mais profunda, então você cria algo mais profundo com outros personagens. Não muda a sua história inteira, assim. Não. Mas, enfim, estamos falando de um mundo ideal, né? Que nunca vai existir. E que bom que não existe, né? Porque se o mundo ideal existisse, talvez fosse muito chato. naquela época, os recursos narrativos eram bem mais limitados, mesmo mudando cenários ou criando novas vilões e variantes. Não. Os recursos, falar de recurso narrativo naquela época ser muito limitado, eu não tenho certeza não, né? Podemos sempre dizer isso pra enaltecer os tempos antigos, talvez. Pode ser que realmente tenha essas limitações, pode ser, mas assim, eu particularmente não sei não. Eu acho que inclusive antigamente, né, você tinha até mais você tinha até mais escopo pra ser criativo de verdade, né? Pra criar coisas novas de verdade. É porque hoje eu tenho a impressão que, tipo assim, se você realmente criar uma ideia própria sua, sem se basear em nada, ainda vai vir alguém dizer, nossa, ele tá 100% se baseando em tal elemento de tal história. E isso aqui é uma referência a tal coisa. Mas às vezes nem é, sabe? Às vezes o cara nem... O autor tá fazendo uma cena original e aí, como a coisa já foi repetida amplamente, como todo mundo tem acesso à internet, tudo vira uma referência de alguma coisa. É que às vezes nem sempre, sabe? Às vezes nem sempre aquilo foi feito pra ser uma referência, ou tudo referencia tudo, não, cara. Às vezes é só, sabe? E antigamente tinha isso de melhor, acho, na minha opinião, cara. Antigamente você não tinha esse problema, porque antigamente você criava a história e ninguém ia na internet procurar referência. Não saía um vídeo no dia seguinte dizendo, olha, 87 referências que você perdeu no capítulo tal de tal série. E aí você fica tipo, nossa, como esse cara não tem um pingo de originalidade. E às vezes nem sempre é assim, sabe? Tipo, às vezes o autor só realmente tirou uma cena da cabeça dele. Não é que ele tá se baseando em alguma coisa de verdade. Só porque a coisa é levemente semelhante a alguma coisa que você assistiu, não é que seja uma referência, sabe? Pelo menos eu acho, né? Não é sempre que é assim, às vezes é uma referência mesmo, mas no geral não é assim. E antigamente você tinha esse ponto positivo. Antigamente você realmente podia fazer uma coisa, né, que você tirava da sua cabeça. E ninguém, sabe, ninguém, tipo, dizia, nossa, é uma referência a alguma coisa. Não.
ou fariam o pior, né, que é chamar de cópia. Da mesma forma, antigamente, você poderia realmente copiar alguma coisa e ninguém ia saber, mas enfim. Eu acho assim, não querendo superestimar também, né? Igual o colega que está superestimando de um jeito e eu subestimando e superestimando de outro. Assim, também não quer dizer que antigamente se tinha assim muita oportunidade de fazer essas coisas, sabe? Sei lá, nem sei mais o que eu tô dizendo. Continua. Situações. A essência dos episódios era sempre muito parecida. E aos poucos o público começou a perder o interesse. A audiência caiu, mas a Hanna-Barbera, que era o estúdio que produzia Scooby-Doo naquela época, ainda tentou reagir. Colocou Scooby e Salsicha em Olímpicos, uma grande série crossover com vários personagens do mesmo estúdio, que inclusive eu prometo fazer um vídeo no futuro sobre essa série. Mas pelo visto, acabou não sendo suficiente. Foi então que a ABC, emissora responsável pela exibição da Hanna-Barbera, deu um ultimato. Ou a franquia encontrava uma forma de se reinventar, o Scooby-Doo sairia do ar e a Hanna-Barbera precisava agir muito rápido. Sem querer perder uma de suas maiores propriedades, o estúdio decidiu apostar em uma solução ousada, adicionar alguém completamente novo à turma, um personagem que ninguém esperava, e assim, nasceu. Bom, ele ia perder os direitos de produção. Sinceramente, vou ser do tipo burro aqui, leigo, que não entende como é que isso funcionava antigamente. Então, suponho que perderia, né? Então, assim, talvez nesse caso faça sentido você realmente reinventar a história ao invés de criar uma nova. É bom, se é chega a ser a sua propriedade mais lucrativa, né? Aquele que tá mantendo você se alimentando para que você não morra de fome. Aí talvez faça sentido se não só criar uma coisa nova. Mas assim, de novo, estamos falando sobre mundos ideais, né? Assim, no mundo ideal você nem precisaria de nada disso. Mas como eu disse, né? Um mundo ideal não existe, e que bom que não existe, porque se ele existisse também seria um tédio. Scooby-Doo. Scooby-Doo fez sua estreia em O Show de Scooby-Doo e Scooby-Doo, com sua primeira aparição em 22 de setembro de 1979, no episódio Escaravelho Azul. A proposta ainda era familiar, a turma resolvendo mistérios, mas agora com um novo elemento no meio do caos, Scooby-Doo, que desde o começo já dava pra perceber que ele destoava do resto do grupo. Enquanto Scooby, Salsicha eram os medrosos e Fred, Velma e Daphne ficavam com a parte da investigação, o Scooby-Doo era impossível, briguento e basicamente queria sair no soco com qualquer monstro que aparecesse. Inclusive, eu preciso ser honesto com vocês, eu até pretendia analisar profundamente algumas séries e participações dele. Cara, mas assim, tipo, não é como. Aí é foda, né? Não é como se o Scooby-Doo ser só um elemento a mais na história, realmente, assim, um elemento a mais na história, realmente tivesse causando alguma diferença significativa na história. Porque ele não tava, né? Efetivamente ele não tava. Assim, ele tá na história não muda absolutamente nada para o bem ou para o mal. Assim, sei lá, né? A justificar aqui, nossa, ele tá salvando, olha só como a gente mudou a história. Não mudou porcaria nenhuma, né? Não aprofundou nada. Assim, Mas, sei lá. eu falei, eu sempre tento assistir o máximo possível do tema que eu trago aqui no canal, pra eu ter certeza do que eu tô falando, mas dessa vez foi complicado. Esses episódios não me prenderam tanto quanto eu esperava, mas mesmo assim dá pra tirar algumas conclusões importantes. Pelo pouco que eu vi, o conceito do Scooby-Doo até que funcionava no começo. Ele não chega dominando tudo de cara, e em alguns momentos ele é até meio pouco. Sério, dá pra entender porque o público da época comprou a ideia. Era uma edição diferente que ainda mantinha a essência da... Nossa, cara, esse deck aqui é muito ruim, né, mano? Olha isso. Pô, aí foda. Eu nem incentivo comprar isso aqui, cara. Ah, tem o Dinzo, cara. O Dinzo vai ser muito forte, cara. Mas daqui que vem o Dinzo. Sabe quanto tempo demora pra vir a carta a carta capa do negócio? Demora muito. aqui, de certa forma. Sendo bem sincero, é até que assistível. Só que é aquele tipo de desenho que você vê quando não tem mais nada pra assistir. Só que agora a gente entra na parte complicada da história. Scooby-Doo começou a ficar popular. Muito popular. Ele ganhou destaque, merchandising, brinquedos, e foi aí que a Hanna-Barbera teve a brilhante, entre aspas, ideia de dar ainda mais protagonismo a ele. E é aqui que tudo começa a desandar. A série original foi encerrada e no ano seguinte surgiu um novo formato, uma série baseada em curtas. Agora, cada episódio era dividido em pequenas histórias focadas somente no Scooby, no Salsicha e no Scooby-Doo, com muito mais comédia e muito menos mistério. Fred, Daphne e Velma praticamente desapareceram, e isso muda completamente a identidade da franquia. Inclusive, se eu te perguntar agora qual dessas versões você mais viu passando na TV, é bem provável que você
respondeu à fase dos Pooh. E não é coincidência, ela foi exaustivamente reprisada por anos. Ah, mas assim, cara, sinceramente. Sei lá, não sei nem se o que. Não sei nem se eu posso falar uma coisa dessa assim. Mas ninguém vai ver essa porra minha. Mas assim. Eu não sei, cara. É. Sim, eu não sou. Nunca fui público-alvo de Scooby-Doo. E como eu falei antes, eu nem, nunca gostei de Scooby-Doo. Então, eu não sei o que realmente prende uma pessoa a assistir Scooby-Doo por um tempão, cara. Porque assim, são histórias repetitivas, né? Isso muda em algumas encarnações, pelo que eu saiba, tipo Mistério S.A., alguma coisa assim. Mas, assim, sempre são histórias muito repetitivas, não tem nada demais, assim. Então, tipo, eu não sei o que realmente prende uma pessoa a assistir Scooby-Doo. A pessoa gosta do mistério, tipo, ela tipo, não sei, cara, eu não sei. Sinceramente. Porque assim, eu entendo o apelo pra juventude, né? O apelo da juventude, mas eu não entendo qual que é o apelo quando você fica mais velho, sabe? Porque assim, tipo, as outras animações assim antigas, mais da época do Scooby-Doo, ela tem apelo à comédia, né? Você assiste porque é engraçado, tem alguma coisa de engraçado no escopo do roteiro, alguma coisa assim. Faz você rir, né? Você assiste o Pernalonga é engraçado, né? Assiste o Patolino é engraçado. Enfim, você assiste essas coisas de antigamente, você assiste o Papaléguas e o Coiote, você acha engraçado, né? Tipo, eu, assim, particularmente, é assim que funciona comigo. Então, assim, eu não entendi muito bem, assim, a crítica de dizer, nossa, eles focaram muito no Scooby e no Salsicha. Claro, eu acho o modo do Scooby e do Salsicha intragável. Acho que suponho que talvez até quem goste de Scooby-Doo em algum ponto deve achar chato. Mas assim, realmente eu fiquei curioso. Qual que é o apelo que a pessoa tem ao assistir Scooby-Doo? Assim, não é a comédia? É o mistério, então? Isso aí, cara. Fiquei intrigado com isso aqui. Fiquei intrigado. Por que comi muito trigo? Porque comi muito trigo. Por anos. Mas aqui entra um ponto muito importante. Scooby-Doo deixou de parecer Scooby-Doo. Não tem mais o foco no mistério, não tem mais a dinâmica da equipe original e tem histórias muito mais Esse aqui, simples. A série começou a aparecer nossa. só mais um desenho Cara, genérico da meu Deus do Hanna-Barbera. céu, Tipo, é só olhar os packs tão pior, velho. Os packs tão pior. o que eles tinham naquela época eram muito parecidos. Aquilo que tornava Scooby-Doo especial foi deixado de lado. E pra piorar, o Scooby-Doo virou o centro de tudo. Só que o público começou a ficar Então, assim, o que torna Scooby-Doo especial é o mistério. Ok, tá certo. Foi uma pergunta que eu quis fazer pra o. Eu queria fazer pra ele como fã de Scooby-Doo. Então, assim, ele é tecnicamente fã de Scooby-Doo, né? Porque parece que o canal dele é dedicado a Scooby-Doo. Não é isso? Olá, curiosos. É. Parece que o canal dele é focado em Scooby-Doo, assim. Então, eu queria saber, tipo, qual que é o apelo de Scooby-Doo pra o cara que é fã de Scooby-Doo, sabe? E é aqui que tudo começa a desandar. A série original foi encerrada e no ano seguinte surgiu um novo formato, uma série baseada em curtas. Agora, cada episódio era dividido em pequenas histórias focadas somente no Scooby, no Salsicha e no Scooby-Doo, com muito mais comédia e muito menos mistério. Fred, Daphne e Velma praticamente desapareceram, e isso muda completamente a identidade da franquia. Inclusive, se eu te perguntar agora qual dessas versões você mais viu passando na TV, é bem provável que você respondeu a fase dos Pooh. E não é coincidência, ela foi exaustivamente reprisada por anos. Mas aqui entra um ponto muito importante. Scooby-Doo deixou de parecer Scooby-Doo. Não tem... Vamos lá, a máquina sempre faz isso aqui, cara. Ela sempre seta a mais importante primeiro. É o negativo de ataque, né? A máquina, todo jogo, ela sempre seta a mais importante primeiro. Isso é uma coisa que nunca evoluiu, né? Nas IAs. Ah, fuck! Nas IAs de Yu-Gi-Oh! mais o foco no mistério, não tem mais a dinâmica da equipe original e tem histórias muito mais simples. A série começou a parecer só mais um desenho genérico da Hanna-Barbera. Tipo, é só olhar o catálogo que eles tinham naquela época, eram muito parecidos. Aquilo que... tipo então, né, cara, tipo, sabe?
não gostei da Hanna-Barbera, sinceramente. Eu posso falar a real? Sim, eu acho que esse humor da Hanna-Barbera... Qualquer nota. E, tipo... As... E como ele mesmo falou, né? Os desenhos todos eles são meio que... Eu posso falar porque ele falou, né? Os desenhos assim meio que são praticamente tudo a mesma coisa, né? Ah, tipo, tem elementos diferentes, né? Tipo, o Capitão Caverna é diferente, né? A base da história e tal é diferente. Mas assim, o senso de humor, as piadas visuais, elas meio que são sempre as mesmas, assim, sabe? Tô falando de forma extremamente hipócrita, porque eu assisti muito pouco. Mas assim, o pouco que eu assisti eu não gostei, então. Cara, você literalmente. Eu literalmente assisti DVDs de compilados de melhores episódios e não gostei de nenhum. Então assim, eu acho que eu não preciso assistir uma temporada inteira pra falar que é ruim, né? Inclusive, cara, eu tinha um professor em ensino fundamental que eu não lembro porquê, mas assim, ele gostava muito de Scooby-Doo. E volta e meia ele fazia, né? Um apanhado de tipo, você sabe que quando você termina a aula, você já explicou toda a matéria e aí você quer fazer os alunos calarem a boca, porque escola pública tem muito disso. Então aí ele botava Scooby-Doo pra passar, né, e, pô, ele colocava, né, um DVD com um compilado de melhores episódios de Scooby-Doo, né? E, tipo, não gostava de nenhum. Inclusive, provavelmente esse professor foi quem me causou o tal essa possível é, não gostância de Scooby-Doo em minha vida. Porque ele será reprisado pra mim a exaustão. Eu nunca gostei de Scooby-Doo. Não sei nem se eu expliquei direito essa história, mas enfim, segue. Tornado o Scooby-Doo especial foi deixado de lado. E pra piorar, o Scooby-Doo virou o centro de tudo. Só que o público começou a cansar. Ele era Funciona. barulhento demais, Legal. briguento demais, presente demais. E mesmo que a voz dele não me incomode tanto, particularmente, a personalidade repetitiva começou a pesar e muito. Pra você ter uma ideia do exagero, essa fase teve 3 temporadas, com quase 100 curtas. Não, mas assim, ele criticou de forma meio estranha, né? Tipo, a personalidade repetitiva dele. Mas todo personagem de Scooby-Doo tem personalidade repetitiva, sabe? Então, tipo, ele... Eu entendi o que ele tá querendo dizer, mas ficou mal, sabe? Mal definido aqui. Deu pra entender o que ele quis dizer facilmente, mas ficou mal definido o que ele quis dizer de qualquer forma, né? É tipo... É... Ele realmente. O que ele realmente está querendo dizer é que o personagem é irritante, mas ele não tá sabendo dizer como. Ou seja, tipo, não tem. O que acho que ele tá querendo dizer aqui é que, tipo, o personagem ser repetitivo, todos de Scooby-Doo são. Ele não tem grandes mudanças nas personalidades deles e tal durante o decorrer da história. Mas assim, pelo menos ele não é tão. Os outros personagens não são tão escandalosos. Perfeito, aqui foi definido perfeitamente. Não é tipo uma coisa feita pra irritar, não. Assim, é uma coisa feita pra você, tipo, olhar e deixar passar batido, sabe? Tipo isso. E eu. Scooby-Doo não. Scooby-Doo ele é meio que. Enfim, eu acho que é isso. Pelo que eu entendi foi isso. Eu acho que eu entendo. Eu estou tentando definir o que ele quis dizer, se ele que não foi o que ele disse, mas enfim, segue. O Scooby-Doo virou o centro de tudo. Só que o público começou a cansar. Ele era barulhento demais, briguento demais, presente demais. Isso. E mesmo que a voz dele não me incomode tanto, particularmente, a personalidade repetitiva começou a pesar e muito. Pra você ter uma ideia do exagero, essa fase teve 3 temporadas, com quase 100
curtas, era Scooby-Doo o tempo inteiro. Aí quando o público começou a reclamar, a Hanna-Barbera tomou outra decisão questionável. Criaram um spin-off dos curtas, Yabadoo e Scooby-Doo. Essa foi uma minissérie onde Scooby-Doo vivia no Velho Oeste ao lado de seu tio Yabadoo e do delegado Dusty. E gente, vou ser bem honesto com vocês, esses dois são basicamente versões nesse caso de Scooby Salsicha. Eles têm dinâmicas, personalidades e tipo de humor diferente, mas cara, tá nítido que são uma cópia deles. Eles parecem mais um tapa-buraco do que algo original. E o pior, esses personagens comprovam isso porque eles nunca mais aparecem depois disso. Ah, mano, tô toda hora batendo pra pausar o vídeo e No bater. mistério, não tem mais a dinâmica da equipe original e tem histórias muito mais simples. A série começou a parecer só mais um desenho genérico da Hanna-Barbera. Tipo, é só olhar o catálogo que eles tinham naquela época, era muito mais simples. Nossa, Aquilo que voltei o tornava vídeo demais sem especial querer. foi deixado de lado. E pra piorar, o Scooby-Doo virou o centro de tudo. Só que o público começou a cansar. Ele era barulhento demais, briguento demais, presente demais. E mesmo que a voz dele não me incomode tanto, particularmente, a personalidade repetitiva começou a pesar e muito. Pra você ter uma ideia do exagero, essa fase teve 3 temporadas. Cara, o cara enrola demais, mano. O velho Salomon, mano. Criaram um spin-off dos curtas, Yabadoo e Scooby-Doo. Essa foi uma minissérie onde Scooby-Doo vivia no Velho Oeste ao lado de seu tio Yabadoo e do delegado Dusty. E gente, vou ser bem honesto com vocês, esses dois são basicamente versões nesse caso de Scooby Salsicha. Eles têm dinâmicas, personalidades e tipo de humor diferente, mas cara, tá nítido que são uma cópia deles. Eles parecem mais um tapa-buraco do que algo original. E o pior, esses personagens comprovam isso porque eles nunca mais aparecem depois disso. Depois de tudo isso, eu acho que fica bem claro. Foi essa fase que iniciou a queda do Scooby-Doo. Mas a pergunta continua. Como um personagem que começou ajudando a salvar a franquia acabou se tornando o símbolo de uma das piores fases dela? Bom, mesmo com o fim dessa era dos curtas, isso ainda não seria o fim do Scooby-Doo. E de novo, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com eles serem cópias, mas enfim, eu tô querendo terminar o vídeo logo pra, né, terminar aqui minha gameplay também, então vamos só acelerar e vou tentar evitar de fazer mais comentários longos. Mas aí, nós chegamos em 1982 e a Hanna-Barbera finalmente percebeu uma coisa. O público já estava cansado do Scooby-Doo. Depois de anos forçando o personagem no centro de tudo, ficou claro que a rejeição estava crescendo e o estúdio precisava consertar isso. Então, começou uma espécie de reconciliação, uma tentativa de corrigir os excessos da fase anterior. Primeiro, veio o novo show de Scooby-Doo e Scooby-Doo. É assim, não dá pra chamar isso exatamente de uma grande vitória, mas pelo menos foi uma melhora. A série... Isso aqui tá limitado nesse jogo? Não vai ser muito útil no final das contas, bem que não esteja. estreou em 10 de setembro de 1973. Tem uma estratégia nesse jogo com ela, não. A proposta agora era mais equilibrada, misturar o humor exagerado das lutas com o retorno parcial dos mistérios. E a Daphne voltou ao time principal. Isso já fazia muita diferença, porque mesmo que a turma não estivesse completa, a presença dela ajudava a devolver um pouco da identidade clássica da franquia. Eu assisti só alguns episódios dessa fase e dá pra perceber que eles realmente tentaram reorganizar as coisas. Só que a série ainda não era interessante o bastante. Ela até melhora o formato, mas não consegue ser muito memorável. E isso vale também pro Scooby-Doo. Ele continua ali, continua impossível e briguento, mas agora ele tá menos sufocante, porque o roteiro finalmente divide melhor a atenção. Logo depois veio os novos mistérios de Scooby-Doo. E apesar do nome parecer indicar algo totalmente novo, na prática isso é só a continuação da série anterior. Uma segunda temporada. Sinceramente, eu prefiro muito mais essa fase. A abertura é melhor. Cara, sim, eu não entendo por que. Eu não entendi por que eles foram tirando os personagens. Ele deve ter algum vídeo no canal dele que explica uma timeline e de forma muito mais interessante do porquê que foram removendo personagens e trazendo eles de volta, mas enfim, talvez nem tenha isso aí. Eu só não entendi por que tiraram os personagens e depois assim voltaram com a Daphne, tipo, de tanto personagem pra voltar assim, voltar com a Daphne, porque a Daphne, cara. Não faz muito sentido a Daphne tá andando com o Scooby sozinho, tá entendendo? Sei lá. Mas não é pra fazer sentido, né? Acho que a dinâmica é só pra dizer que tem agora uma moça e tal. Enfim, sei lá, não sei. O ritmo é mais agradável, os episódios parecem um pouquinho mais desenvolvidos e além disso, Fred e Velma voltam a aparecer com frequência. Isso ajuda bastante a série a parecer mais próxima da essência original. Ah, perfeito. Ok, aqui eles já voltam a reaparecer. Ótimo. E assim, né? Eles estavam reaparecendo antes e agora voltaram a reaparecer. Ok, beleza. Show. Sigamos. O problema é que, mesmo melhorando, ela ainda sofre com repetição. É aquela série que você assiste, acha ok, mas dificilmente guarda um episódio específico na memória por tanto tempo. Ah, e já que esse vídeo é sobre Scooby-Doo, aqui ele tá um pouco mais controlado. Não porque mudaram sua personalidade, mas porque finalmente ele deixou de monopolizar a narrativa. A presença maior da equipe reduz o desgaste dele. Mas então, em 1975, veio aquilo que talvez seja a melhor produção de toda essa era: Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo. Sério, aqui a franquia finalmente ousou de verdade. Essa foi uma minissérie de 3 episódios que
trazia a turma numa missão pra capturar os 3 fantasmas mais perigosos do mundo, libertados acidentalmente por Scooby e Salsicha. E sim, foi aqui que nasceu o Salsicha de camisa vermelha. É você? O quê? Cruzes, não pode ser! Essa série até se destacou, porque abandonou a fórmula repetitiva dos mistérios falsos, trouxe fantasmas reais e criou uma história contínua entre episódios. Isso era algo muito inovador pra Scooby-Doo. E o mais interessante, o Scooby-Doo funciona. Caralho, sensacional. E disseram que Mistério S.A. fez isso primeiro. Cara, não vem o geme gigante, mano. Que merda, velho. Pô, é foda, cara. Cadê? Eu quero ver essa porra aqui, que não veio mesmo. Eu preciso ver se essa porra não veio mesmo, cara. melhor aqui. Sabe por quê? Porque ele finalmente deixa de ser o foco central. A trama sempre gira em torno dos fantasmas, da missão principal e até de alguns elementos de comédia. E a adição de novos personagens, como Vincent Van Gogh e Flim Flam. Com isso, o Scooby-Doo passa a funcionar como apoio, e não como um protagonista forçado como era as outras vezes. E honestamente, essa talvez seja a fase em que ele fica um pouco menos irritante. Depois disso, Scooby-Doo ainda apareceu em alguns filmes especiais de TV, como Scooby-Doo e Irmãos Boo, Scooby-Doo e a Escola Sombra. Só 2 o micróbio gigante. Só 2, cara. Só 2, cara. Só 2 é foda, né? E Scooby-Doo e o Lobisomem. Esses filmes marcaram os últimos momentos da fase clássica do personagem. Eu não vou me aprofundar muito neles pra esse vídeo não ficar tão longo, e porque admito, eu nunca acompanhei esses especiais tão de perto. Mas o importante aqui é entender o simbolismo. Nesses filmes, Scooby-Doo já não parecia mais uma aposta de protagonismo. Ele estava ali, quase como um resquício de uma era que estava quase acabando. E pouco depois disso, ele simplesmente desaparece, dando lugar para o pequeno Scooby-Doo. Sem despedida, sem encerramento, sem anúncio oficial, Scooby-Doo saiu de cena da mesma forma que entrou em decadência, silenciosamente. Mas afinal de contas, por onde anda o Scooby-Doo hoje em dia? Porque uma coisa é fato, mesmo depois de deixar de ser protagonista, Scooby-Doo nunca desapareceu completamente da franquia. Ele apenas deixou de ocupar o centro das atenções e passou a surgir de formas bem diferentes, e às vezes até meio cruéis. Então, eu vou listar alguns exemplos aqui só pra gente se ouvir. Em 2002, Scooby-Doo voltou ao centro dos holofotes no primeiro filme live action de Scooby-Doo, só que dessa vez, como vilão. No filme, descobrimos que ele fazia parte da Mistério S.A., mas acabou sendo expulso por causa do seu próprio ego, da sua missão e da sua obsessão por protagonismo. Nesse sentido, ele cria um plano pra se vingar, atrai centenas de vítimas pra Ilha do Espanto, tenta usar o tituado de Moonlight pra absorver almas e ganhar poder. É como se a própria franquia soubesse que a gente odiava o Scooby-Doo, e isso consolidou de vez sua forma negativa. Depois disso, tivemos uma referência em Scooby-Doo e Mistério S.A. Numa cena rápida, Scooby-Doo aparece apenas como uma estátua. Isso claramente funciona como um easter egg metalinguístico. É quase como um monumento à fase que muitos fãs preferem esquecer. E recentemente, talvez não tanto assim, ele reapareceu na série da Velma, mais uma vez em um papel negativo. Nessa versão, Scooby-Doo retorna como antagonista, mas isso foi inspirado naquele curta. E mesmo com uma proposta diferente, ele continua sendo retratado como uma figura irritante. Ou seja, até hoje, a franquia ainda parece tratar o personagem com certo deboche. Tipo, a melhor coisa que ele fez foi matar a Velma, que ela era muito chata. Só que os loucos se conectam. Mas então, a queda do Scooby-Doo foi merecida? Bom, sinceramente, eu diria que em parte, sim. Porque pra jogar um personagem, a gente também precisa olhar pra quem escreveu ele. O maior problema do Scooby-Doo nunca foi essa criação. O conceito dele era bom. Na verdade, ele nasceu com uma função importante, salvar Scooby-Doo do cancelamento. E ele conseguiu. Mas quando o personagem fez sucesso, a Hanna-Barbera exagerou demais. Os roteiristas perderam a mão, o estúdio insistiu demais e transformaram uma ideia promissora em algo saturado. Scooby-Doo virou vítima do próprio excesso. Então, talvez a resposta mais justa seja: Scooby-Doo não exatamente fracassou sozinho. Ele foi levado a esse fracasso e se tornou figura dele. E o preço disso acabou sendo alto. A franquia perdeu a identidade, desgastou sua fórmula e entrou num período tão problemático que Scooby-Doo praticamente ficou apagado por anos. Se decisões diferentes tiverem tomadas antes, talvez essa história fosse outra. E bem, galera, foi isso. E esse vídeo é muito especial pra mim. Não só pra falar por horas e horas e reclamar desse personagem tão polêmico, mas porque ele também marca a comemoração dos 100 inscritos aqui no canal. Que péssima maneira de anunciar isso, né? Muito obrigado de verdade a todo mundo que me acompanha aqui na Central do Mistério. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui na Central do Mistério. Sensacional. Eu aprendi aqui uma coisa muito importante. Que parece que nem os fãs sabem explicar muito bem por que eu odeio o Scooby-Doo. E eu também aprendi uma coisa muito importante. Esse jogo é muito chato, cara. Meu Deus do céu, tem que ganhar 15 vezes de todo mundo. É exaustivo.